Pega a tua Bíblia e abre comigo. Atos 9. Ainda tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Toma cuidado com a rebeldia, viu? Deus está matando. Deus está tirando vida. É difícil, né, falar assim que Deus mata, que quando essa geração incrédula não conhece Deus, fala, Deus é só amor. Tá bom então. Não conhece Deus não. Atos 9, amém? Atos 9, 15. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler enquanto vocês procuram por causa do horário, amém? Disse-lhe, porém, o Senhor, vá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu, pode se assentar. Nós estamos aqui no relato da passagem da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Mas afinal, quem foi Saulo? Saulo, o nome judaico do apóstolo Paulo, foi um dos maiores propagadores do cristianismo e um dos autores do Novo Testamento. O maior implantador de igrejas que a gente pôde ver no Novo Testamento. O maior que estava ali, não o maior dos homens, mas que contribuiu para o avanço da igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Mas ele, no seu nascimento, ele era de Tarso, na Cilícia, atual Turquia hoje, por volta do ano 10 da era. Ele, na sua cidadania, ele era a sua cidadania romana, herdada da família, da tribo de Benjamim. Aleluia. Qual que era a trajetória de Saulo? Ele perseguia os discípulos de Jesus Cristo. Saulo, era um soldado, era um romano, aleluia, convicto, que perseguia os discípulos de Jesus por causa da tua fé. Tem quem diz que o nome de Saulo foi trocado para Paulo. Não, ele tem dois nomes em sua cultura. Tem quem diz que foi mudado, não foi mudado, como de Abrão foi mudado para Abraão, como de Sarai foi mudado para Sara. Não, ele tinha os seus dois nomes para que contribuísse para o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Em nomes, ele possuiu o nome Paulo, aleluia, da cidadania romana, que era melhor para ele, ficava mais viável para ele acessar cidades para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele era um fariseu, ele era de uma seita que via o cristianismo como uma perversão do judaísmo. Ou seja, ele não perseguia, amordaçava, esquartejava os cristãos porque ele queria, porque ele era mau, porque na cultura dele ele achava que o cristianismo era oposto ao judaísmo. Então ele estava fazendo segunda lei. Ele achava que o que era agradável a Deus era perseguir aqueles que estavam em nome do próprio Deus. Por isso a própria palavra nos diz que no momento que ele pede cartas para ir sentido a Damasco, para perseguir e buscar sem medir esforços, Paulo era um que não media esforços para perseguir aqueles que estavam em nome de Jesus Cristo. Talvez a cidade era longínqua, a cidade era muito longe, mas Paulo, com sentimento de perseguir e fazer vontades da fé que ele tinha, ele passava de um lado para o outro, de uma cidade para outra, de um país para outro, para cumprir a sua missão sobre a face da terra. Eu quero dizer uma conversão muito linda de Saulo, e quero te dizer que nada está perdido. Quando olha para o mundo, parece que tudo está perdido, e o mundo está, mas a Deus ainda tem promessas sobre a vida de pessoas aqui nessa terra. Talvez, vamos entrar no texto. Paulo estava respirando ainda ameaças, mortes contra os discípulos do Senhor. A Bíblia diz que ele pegava os discípulos. Alguns ele matava, outros ele batia, outros ele prendia, outros ele judiava. Mas nem por isso deixou de ser escolhido de Deus. Nós estamos diante de uma passagem que, quando Paulo pega a carta, ele está indo sentido a Damasco sem pedir esforço qualquer.
Eu já quero dizer, tem pintores que pintam a obra de Paulo e dizem que Paulo cai do cavalo quando o esplendor aparece para ele. Não, a Bíblia não dá detalhe de cavalo nenhum. Heresia para lá. Não vamos se prender em heresia, dizer o que a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, não fale. Nós temos que falar o que está pontuado na Bíblia. Mas pintores, aleluia, ou alguns historiadores, estudiosos e teólogos informam e dizem, querem ainda continuar dizendo que Paulo caiu no cavalo. Não, a Bíblia não diz que Paulo caiu no cavalo, a Bíblia diz que Paulo caiu com o rosto em terra. O esplendor era muito grande, o esplendor era muito forte. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Jesus aparece para um ser humano, ainda que possa ser forte, ainda que carregue uma submetralhadora no peito, ainda que esteja como líder da boca, aleluia, quando Deus aparece uma única vez, não tem quem é forte que consiga ficar de pé diante da glória de Jesus Cristo. Esse é o poder de Jesus que tu está vendo hoje aqui. Quando alguém fica diante de Deus, não consegue permanecer de pé. Paulo ele está caminhando com cartas. A cartas com o objetivo de pegar mais cristãos e judiar. Só que Deus já tinha marcado aquele encontro com Saulo, o perseguidor de discípulos que vinham em nome de Jesus. Quando ele está no meio do caminho, esse com esplendor aparece. A glória tremenda. Como eu contei no testemunho semelhantemente, era 10 vezes mais forte do que o sol, aquele esplendor amarelo. Quando aparece para Saulo, pecador, falho, perseguidor de cristão, ele cai no seu rosto em terra e perde a visão. Ele fica cego. Quem sabe assim eu posso entender com esse texto que uma das primeiras evidências que quando Deus aparece para o homem ou para a mulher, o mesmo não consegue enxergar da mesma forma que enxergava. Porque a glória é tremenda, a glória é poderosa, e não tem quem há que vive do mesmo jeito quando tem um encontro com Deus. Ele cai por terra, perde a visão. Ele ouve aquela voz que fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Sem entender, tremendo e atônito, ele pergunta a voz: quem és tu, Senhor? E o mesmo responde ele: eu sou Jesus que tu persegues. Você acha que está perseguindo os crentes que vêm meu nome? Mas não, você está me perseguindo a próprio eu. Eu sou Jesus. Duro para ti é recalcitrar. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você, aleluia, tentar entender que você está diante daquele que tem um projeto sobre a tua vida. Deus aparece para Ananias, vou abreviar. Quando Deus aparece para Ananias em visão, em sonho, fala Ananias, ele diz que é Senhor. Ele diz: te põe de pé, levanta-te, vai à rua direita, à casa de Judas. Lá tem varão, e eu quero que você ministre ao coração dele. O seu nome é Saulo. Se aproxima dele, vai entregar o que eu mando. No mesmo momento, Ananias, por saber quem Saulo era, perseguidor de crente, matava e degolava. Degolar é arrancar a cabeça. Eles quartejavam cristão. Ananias, com medo de enfrentar essa missão que Deus dá para ele, ele diz: Senhor, mas o mundo tem ouvido desse homem que tanto matou aqueles que vão em teu nome. Será que não tem outro para ir não? Será que não tem outro para poder ir? Logo eu para ir encarar esse homem que mata os crentes. Eu quero dizer algo para você, como teólogo falando. Eu quero dizer para você, mensageiro, que tem a missão de levar a mensagem, seja você obreiro, você líder, você pregador. Teologicamente falando para vocês, primeiro, fique tranquilo. Quando Deus te dá uma missão que possa ser difícil para você, fica tranquilo, porque o mesmo Deus que envia aquele que ele lança, que prepara esse que vai enviar, também já preparou o coração do recebedor da mensagem. Oh glória! Não fica com medo, porque o mesmo Deus que lança Ananias a Paulo, preparou Ananias ficou com medo.
Espírito Santo de Deus. Não fica com medo de encarar a mensagem. Você é pregador, você é líder, você é obreira. Seja se Deus mandar apontar o pecado de alguém e para que contribua para a conversão da mesma ou do mesmo, fica tranquilo. O mesmo que te lança é o mesmo que prepara o coração do recebedor da mensagem. Ananias, com medo de ter que encarar Saulo, que matava, prendia e judiava. Mas mesmo assim, como um soldado fiel, ele se pôs de pé e foi. E quando ele chega perto de Saulo, Saulo está cego. Ele diz a primeira palavra: irmão Saulo. Presta atenção comigo. Se a nossa era fosse um pouquinho como aquela, não teria tanta gente julgadora e apontadora de dedo. Como o inimigo se tornar amigo? Porque se fosse no dia de hoje o Senhor mandar alguém em nome dele ir atrás de Saulo, que está matando crente, alguém diria: não tem mais salvação para ele porque ele matou. Não tem mais salvação para ele porque ele blasfemou. Ele fez tudo o que ele não tinha que fazer contra Deus. Mas calma aí, a última palavra ela não vem do homem. A última palavra não vem do barro, não vem da terra. A última palavra sim, ainda continua vindo de Deus. Ananias vai até ele. Irmão Saulo. Ananias entendeu que diante de uma missão difícil, Deus tinha escolhido Saulo para uma grande missão do Evangelho. Talvez hoje ninguém entende. Pode estar lá na bebida, né? Pode estar lá esticando a carreira para cheirar cocaína. Pode estar lá nesse momento agora, dentro da Baviera, possuindo armas, mexendo com droga. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus tem promessa, não tem diabo que separa o que Deus pode ajuntar. Quando Deus tem promessa, não tem quem impeça o agir, operar nele para que o Evangelho continue avançando. Porque o propósito de Deus é tirar quem está no pecado, tirar quem está no mundo com braços fortes, pôr na presença. E quem sabe hoje, ninguém imagina, como o nosso pastor aqui tem um testemunho que eu creio que vocês devem ter conhecido o testemunho dele. Talvez como a mim, como vocês conheceram um pedaço do testemunho, quem sabe um terço de tudo que viveu 8 anos no narcotráfico. Deus tira de lá com mãos fortes, coloca hoje na presença. Quem sabe hoje tem discípulo até dentro da penitenciária, tem demônios manifestando e caiu por terra. Quem sabe pela chamada de vídeo, para lá da Bahia, para lá de Sergipe, para lá do Ceará, os demônios se sujeitam quando Deus levanta, quando Deus tem promessa. Ninguém entende, muitos acusam a palavra, mas é quando está atuado, não presta para servir. Não, você não entendeu. Quando Deus tira da lama, quando Deus tira do fundo do poço, estes são aqueles que não brincam com o nome de Jesus Cristo. Talvez está se dando como crente que nasceu no berço evangélico, mas não move uma palha para o nome de Jesus Cristo ser glorificado. Talvez nasceu no berço evangélico e acha que não tem pecado. Tem sim, todos nasceram em pecado e se destruídos estavam da glória de Deus. Mas só que um foi gerado no ventre da simples Virgem de Nazaré, Maria, para trazer o propósito real a todos nós que estamos hoje aqui. Qual? Trazer a redenção, a conversão, a salvação, a purificação dos pecados. Eu sei que essa mensagem pode não ser tão boa. Quem sabe alguém estava esperando revelar o CPF, né? Esses pilantras, eu vou falar abertamente. Jesus vai pegar um por um que está brincando com o nome dele, revelando coisa que Deus não mandou, entregando vitória para quem não quer fazer nada para Deus, sendo que Deus não está dando vitória para qualquer um. Sabe o que eu penso comigo? Quem padece no Evangelho, se entrega por completo, vive só da obra, padece e não recebe qualquer coisa fácil. Por que quem só fica ali sentado, não move nada, vai ficar recebendo vitória? Se tiver um pregador coach, vamos deixar isso para outra hora. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: Paulo foi escolhido, Saulo foi escolhido. Sabe por quê? E qual o primeiro impacto que a gente vê? Quando tem um encontro com Deus, não fica de pé diante da glória de Jesus Cristo.
mas cai com o rosto em terra. E após cair com o rosto em terra, reconhece que só tem um que é soberano, reconhece que só um que é majestoso, reconhece que só um é eterno, majestoso e fiel, reconhece que só tem um. Tem tantos deuses que estão adorando, está adorando a mãezinha de não sei quem, estão rogando a não sei quem, Deus não mandou rogar ninguém, somente Jesus Cristo que entregou a vida por nós. Talvez tem gente adorando ao Deus, que estão aí propagando pornografia nas portas afora, mas adorar o nome de Jesus Cristo que fez tudo por mim e por você, é isso que nos traz, aleluia, a recompensa daquele grande dia. Entenda uma coisa: quando Deus escolhe um homem ou uma mulher, pode acontecer o que for, Ele vai pôr na presença, Ele vai purificar, Ele vai enviar 4 nações, Ele vai fazer ira entre povos, línguas, tribos e nações para propagar o evangelho dele. Talvez não julga não, porque você poderia estar julgando o Lorival da vida, você poderia estar julgando o Vinícius da vida. Esse tinha que morrer, esse tinha que ser preso. Não, se você não sabe do trabalhar de Deus, é melhor fechar a boca e deixar ele trabalhar. É melhor orar pelas almas cansadas, porque nos 12 disparos, contando testemunho, tinha uma promessa e alguém de joelho no chão. Eu não sei quantos anos você está orando, eu não sei quantos dias, quantos meses, mas eu quero te dizer uma coisa: nem que passa 15 anos, 10 anos, 20, se Deus prometeu, irá cumprir. Se Deus prometeu, Ele não falha, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Eu não sei o estado da igreja aqui, mas quando eu pisei o pé lá na avenida, sabe qual foi o meu maior desejo? De entrar em uma por uma das biqueiras. Tem gente que não sabe o mistério, fala assim: não, mas não pode não, não pode não. Quem não pode não? Sai pra lá, rapaz. Quem estava trocando tiro com o polícia tem medo de dialogar com o bandido? Saiu de lá, não tem medo, porque sabe entrar e sabe sair. É verdade, irmão. Estava disposto a morrer na mão do diabo, contra o sistema. Vai ter medo de pregar e você não sabe de nada não. Quando nós chega lá, a missão deles é pôr a arma de lado e ouvir o evangelho. A missão deles é baixar a cabeça, chorar, porque a maioria está desviada do cristianismo. A maioria, a mãe é do ciclo de oração. A maioria era até diácono, presbítero, pregador do evangelho. É assim que Deus faz. Quando Ele levanta um que está no lamaçal como Saulo estava, é para operar milagres, prodígios e maravilha. Eu não sei como você está aqui, se tem alguém na tua casa assim, mas que tem o mistério de Jesus Cristo, continua orando, porque Deus, se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele promete, vou repetir, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Mas nunca desacredite no trabalhar de Deus. Pode ser o filho seu, o irmão, parente. Mas ele está no craque já. Se Deus tem promessa, escute isso aqui: se Deus tem promessa, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Exalta o nome dele. Glória a Deus. É isso que Deus faz. Sabe o que falavam de mim? Eu já vou terminar. Sabe o que falavam de mim? Isso aí não vai chegar aos 15. A língua asquerosa, maldita do ser humano, porque a língua amaldiçoa, né? A pior membro do corpo é a língua. Sabia? A língua de tão maldosa que é, olha e julga o externo, mas não sabe o projeto que Deus tem por dentro. Dizia que ia chegar aos 15. A glória de Deus. Quantas balas correram na minha direção? A última foi a fatal. 12 pegou em cheio em todas as partes.
Teve gente que chegou agora, né? Não viu o mistério. Perdeu a bênção. Nunca desacredite no trabalhar de Deus. Ainda que a árvore seja cortada, mas ao cheiro das águas, elas brotarão, darão novos ramos. Ah, Jesus! Ainda que a árvore seja cortada, aleluia, Jesus ainda tem promessa sobre ela. Talvez é alguém da tua família, Jesus está falando contigo ou com você mesmo.